Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história sobre como uma única palavra conseguiu virar o centro de um dos debates mais intensos do Brasil. Pois é, e não é nenhum palavrão, não. A gente está falando de todes. A pergunta é essa, né? Como que pode uma palavrinha só causar tanta divisão? A resposta, olha, ela passa por identidade, por política e pelo poder que a nossa língua tem. Então, bora entender essa história. Pode parecer mentira, mas é fato. No dia 17 de novembro de 2025, o governo brasileiro foi lá e sancionou uma lei. Uma lei que proíbe o uso de uma palavra específica e suas variações em qualquer comunicação oficial. Sim, uma palavra banida por lei. Tá, mas e aí? O que essa proibição significa na prática, no dia a dia? Para entender, a gente precisa olhar de perto o que diz essa lei. A tal lei é a de número 15.263. E esse número aí, ele faz toda a diferença. Ele pega um debate que estava na rua, nas redes sociais, e transforma em regra oficial, em algo concreto para toda a máquina pública do país. E o ponto-chave aqui é o alcance dessa lei. Ela proíbe o que o texto chama de novas formas de flexão de gênero e número. Traduzindo, palavras como todes ou amigue, por exemplo, ficam vedadas. Não podem mais aparecer em documento oficial, em comunicado, em portaria, nada que venha do governo. E isso vale para tudo, tá? Federal, estadual e municipal. Ok, mas para a gente conseguir entender de verdade o tamanho dessa polêmica toda, vamos dar um passinho para trás. Afinal de contas, o que é todes? O que é essa tal de linguagem neutra? A ideia é bem simples, na verdade. É tentar criar um espaço na nossa língua para que não se sente contemplado nem pelo masculino, nem pelo feminino, sabe? Pessoas não binárias. Porque o português, do jeito que a gente aprende, é muito ele ou ela. E para algumas pessoas isso acaba sendo excludente. A linguagem neutra vem, então, com uma tentativa de incluir todo mundo. E na prática, como funciona? Bom, em vez de dizer todos ou todas, a proposta é usar todes, em vez de amigo ou amiga, amigue. E para os pronomes, no lugar de ele ou ela, surge o elu. É uma mudança bem na estrutura da palavra para tentar quebrar essa lógica de só ter duas opções de gênero. Certo, mas como que uma discussão sobre a forma de falar vira uma lei federal, gente? Aí é que entra a política, claro. E foi tudo muito rápido. Olha só a linha do tempo. Comecinho de 2025, algumas autoridades do governo, inclusive a primeira-dama, a Janja, começam a usar todes em discursos oficiais. Qual foi a reação? Imediata. Foi uma explosão nas redes sociais. O tema viralizou de um jeito absurdo. E aí, em questão de meses, o que era um gesto, uma forma de falar, virou uma lei proibindo. E aqui está o pulo do gato, o centro da polêmica toda. O próprio governo usando uma forma de linguagem que não tem o selo de aprovação da Academia Brasileira de Letras, que é, a guardiã oficial do nosso idioma. Para muita gente, isso soou como uma imposição, uma tentativa de forçar uma mudança de cima para baixo. Mas a história não para por aí. Ela fica, na verdade, ainda mais complexa e até um pouco irônica, porque o lugar onde essa proibição foi parar, bom, revela um paradoxo e tanto. É aqui que a coisa fica curiosa. A proibição não veio como uma lei separada, só para isso. Não. Ela foi colocada dentro de um projeto maior, a Política Nacional de Linguagem Simples. E o objetivo dessa política, em tese, é justamente o contrário do que uma proibição sugere. Pensa só na contradição. De um lado, você tem uma política, a de linguagem simples, que quer o quê? Quer que a comunicação do governo seja mais clara, mais acessível, que todo mundo entenda. Mas aí, dentro dessa mesma política, vem uma regra que proíbe uma forma de linguagem criada justamente para ser mais inclusiva. O argumento oficial foi que termos como todes poderiam, na verdade, criar confusão para a maioria das pessoas, o que iria contra a ideia de clareza. Como era de se esperar, essa decisão toda gerou um debate enorme, com argumentos muito fortes dos dois lados. Vamos dar uma olhada nos principais pontos. De um lado, quem defende a linguagem neutra diz que a lei é um retrocesso. O argumento é que a língua está sempre mudando, ela é viva e precisa refletir como a sociedade é hoje. Para esse grupo, usar todes é uma questão de direito, de representatividade. Do outro lado, os críticos dizem que é uma mudança artificial, forçada, que já existem outras palavras no português, como pessoas, que podem ser usadas para incluir todo mundo, e que o governo não deveria adotar uma forma de falar que a grande maioria da população não usa. E olha, vale dizer que essa discussão não é só aqui no Brasil, não.
A França, por exemplo, também proibiu a chamada escrita inclusiva em documentos oficiais. Lá na Espanha, a Real Academia Espanhola também se posicionou contra. Já a Suécia foi para o outro lado, oficializou um pronome neutro na língua deles. Ou seja, é um debate global e cada país está lidando com isso de um jeito. E tem um detalhe muito curioso dentro da própria lei brasileira. Ao mesmo tempo em que ela proíbe essas novas formas de gênero, ela também diz que, sempre que for possível, a comunicação com as comunidades indígenas deve ser feita nas línguas deles. É um reconhecimento da diversidade linguística, o que gera um contraste bem interessante, né? Reconhece uma diversidade, mas restringe outra. Então, e agora? Para onde essa história vai? A lei pode até ter saído no Diário Oficial, mas a conversa, essa tá bem longe de acabar. Tudo isso levanta umas questões bem profundas, né? Tipo, de quem é a língua, afinal? É do governo? É da academia? Ou é de quem fala ela todo dia? Como que a gente equilibra tradição e mudança? E talvez a pergunta principal: a inclusão de verdade vem quando a gente muda as palavras ou quando a gente muda as atitudes? No fim das contas, é isso. A lei colocou uma regra no papel para os documentos do governo. Mas a língua de verdade, aquela que a gente usa para conversar, para brigar, para se declarar, ela é viva. O futuro dela é decidido todo dia, por milhões de pessoas. E por isso, o debate continua, e talvez agora até com mais força. E a pergunta que fica no ar é essa. Essa lei é um ponto final na história da linguagem neutra no Brasil ou é só uma vírgula? Uma pausa numa conversa que ainda tem muito chão pela frente? A resposta muito provavelmente não vai vir de uma caneta que assina uma lei, mas sim da boca de milhões de brasileiros no dia a dia. Escute tendências, fatos e críticas em poucos minutos.